Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de cinética de partículas. E nessa videoaula a gente vai começar a tratar do assunto impulso e quantidade de movimento linear, tá bom? Então eu vou aqui resumir a parte teórica de uma forma bem sucinta e nós vamos resolver alguns exercícios relacionados a essa parte, tá bom? Então, vem comigo aqui para a apresentação. Bom, pessoal, vejam só. Então, como eu disse, eu vou suscitar, eu vou resumir bem essa parte aqui teórica a teoria acerca do impulso e quantidade de movimento. Então eu já vou, depois esse slide vai ser disponibilizado para que vocês deem uma lida aí, e eu já vou explicar diretamente aqui essa parte da equação, tá? Então, vejam só, pessoal, qual é a teoria aí relacionada ao princípio de impulso e quantidade de movimento, tá? Vejam, a segunda lei de Newton, nós falamos que a segunda lei de Newton ela pode ser escrita na forma somatório das forças, né? É igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? E aí, vejam, nós falamos também que a aceleração ela pode ser escrita na forma dv dt, ou seja, taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Substituindo essa forma de escrever a aceleração na segunda lei de Newton, nós vamos obter que o somatório das forças é igual a m dv dt. Não é isso? M dv dt. Aí, nós podemos ainda reorganizar essa equação e escrever assim, ó, somatório das forças é igual a mv, e eu vou separar esse operador diferencial, ddt. Por que que eu quero fazer isso daqui? Porque, vejam, eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui. Essa quantidade, esse vetor mv, ele é chamado de quantidade de movimento, vetor quantidade de movimento. De modo que eu posso ler, né, eu posso interpretar, entre aspas, a segunda lei de Newton da seguinte forma, ó, o somatório das forças é a taxa de variação ou a derivada do vetor quantidade de movimento. Então, esse mv, né, esse produto vetorial, massa vezes velocidade, a velocidade é uma grandeza vetorial, a gente chama de vetor quantidade de movimento. Agora, para estabelecer o princípio do impulso e quantidade de movimento, nós vamos escrever assim, ó, vou continuar aqui embaixo aqui, ó. Eu posso falar o seguinte, eu posso multiplicar essa equação cruzado, né, e posso obter o seguinte, ó, somatório de f dt é igual a dmv. Como eu tenho aqui operadores diferenciais, eu vou aplicar a equação inversa. Eu vou aplicar uma integral aqui, ó. Eu vou aplicar uma integral, tá? E quais serão os meus limites de integração? Veja, vamos imaginar o seguinte. Como isso aqui está variando com o tempo, né? O impulso, análise de impulso e quantidade de movimento é uma análise no tempo, nós podemos estabelecer como condições de contorno, como condições iniciais, o seguinte, para um instante de tempo t1, a minha partícula, ela parte com uma velocidade inicial v1. E para um instante de tempo t2, a minha partícula parte com uma velocidade, ou melhor, para um instante de tempo t2, ela alcança uma velocidade v2, tá bom? Fazendo essa integral, eu não vou mexer do lado esquerdo, vai continuar, né? Eu só vou tirar o somatório aqui, ó, somatório da integral de t1 a t2 de f dt é igual à integral desse lado direito, a integral de mv, variando de v1 a v2, vai ser mv2 menos mv1, né? mv2 menos mv1. Então, eu posso aqui
interpretar isso da seguinte forma, que o somatório esse lado esquerdo da equação eu vou chamar de impulso, né? É um impulso no tempo, veja que é força vezes tempo, isso é o impulso no tempo, tá? Então, o somatório dos impulsos é igual a taxa de variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final, mv2, menos a quantidade de movimento inicial, mv1. Eu posso reescrever essa equação para estabelecer o princípio, que vai ser o seguinte, ó, mv1 mais somatório da integral de t1 a t2 de f dt igual a um mv2, tá bom? Igual a um mv2. Então vejam, como que eu vou interpretar isso? É justamente o que está escrito aqui, ó. É justamente o que está escrito aqui, vejam. A quantidade de movimento final mv2, quantidade de movimento final mv2 da partícula, ela pode ser obtida adicionando-se vetorialmente sua quantidade de movimento inicial, ou seja, adicionando-se vetorialmente a sua quantidade de movimento inicial V1 e o impulso da força F durante esse intervalo, ou seja, o impulso aqui, ó. Então, isso é o seguinte, ó, eu tenho uma partícula, ela tem uma quantidade de movimento, essa partícula de massa m tem uma velocidade v1, isso vai resultar numa quantidade de movimento v1, eu vou adicionar vetorialmente, tá? Vetorialmente, eu até esqueci de colocar aqui, no finalzinho aqui, ó, eu tenho o vetor, né? Isso é uma soma vetorial, ou seja, pode estar na direção x, y, z, eu vou pegar a resultante dessa força, então eu vou adicionar vetorialmente a força impulsiva e vou obter a quantidade de movimento final. Então, esses problemas relacionados à quantidade de movimento, pessoal, eles são utilizados para você determinar a variação de velocidade quando você tem uma determinada força aplicada num dado intervalo de tempo, tá? Que é o que nós vamos resolver agora nos nossos exercícios. Então vamos começar resolvendo um exercício relacionado a esse conceito, tá bom? Então vejam, aqui eu vou ter o seguinte, ó, vou aqui resolver um exercício, né? Só antes aqui, aquela equação que é vetorial, ela pode ser escrita aqui nas coordenadas x, y, z, né? Eu posso estabelecer aqui coordenadas polares e escrever 3 equações, cada uma em uma direção, ou seja, x, y, z, tá bom? Ou seja, eu posso analisar aquele princípio nos eixos de forma independente. Então vamos aqui a um exemplo, tá? Vamos aqui a um exemplo, ó, exemplo 4.1. O avião a jato de 12.000 quilos é capaz de decolar verticalmente sobre o tombadilho de um navio. Se o seu jato exerce uma força vertical constante de 150 kN sobre o plano, determine sua velocidade e a altura a que chegará quando t for igual a 6 segundos, partindo do repouso. Ou seja, foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente sempre vai ter problema do tipo, apliquei uma dada força durante um intervalo de tempo, qual vai ser a variação de velocidade? Ou seja, qual vai ser a variação da quantidade de movimento? Então, venho aqui, ó, prestem atenção. Vamos começar aqui escrevendo o princípio, né? Eu vou ter que mv1 mais somatório da integral de t1 a t2 de f dt é igual a um mv2, tá bom? Obviamente aqui eu vou substituir esses vetores, eu vou colocar um vy, né, e um fy, e vou considerar aqui, ó, para cima positivo, porque esse avião ele vai estar subindo, né? Outra coisa, pessoal, se a gente for analisar aqui esse avião, eu vou ter aqui uma força de 150 kN,
para cima, que seria a minha força impulsiva, e eu vou ter aqui, ó, eu vou ter que considerar, vejam que isso aqui é um somatório, ó, é um somatório, ou seja, eu vou considerar todas as forças envolvidas durante aquele intervalo de tempo, que nesse caso é de 6 segundos. Então aqui, ao mesmo tempo que eu tenho a força constante de 150 kN fazendo com que essa velocidade ela seja aumentada, eu vou ter aqui uma força-peso fazendo com que essa velocidade seja reduzida. Aí é aquela mesma ideia que a gente trabalhou lá no princípio de trabalho-energia, né? Se a força é oposta ao movimento, ela vai reduzir a quantidade de movimento final, ela tende a reduzir a quantidade de movimento final, então ela vai ter um sinal negativo. Então vamos lá. Esse avião ele parte do repouso, obviamente, ele parte do repouso, então a quantidade de movimento inicial é zero, né? A quantidade de movimento inicial é zero porque V1 é zero. Aí, essa integral, eu vou ter o seguinte, ó, nessa integral eu vou ter a integral de T1 a T2 de 150 vezes 10 a terceira, né? 150 vezes 10 a terceira, menos a força-peso, que é 12.000 vezes 9,81. Tudo isso daqui integrado no tempo, né? Integral de F dt. Então vejam que aqui na força, ó, aqui isso tudo aqui é a minha força F, ó. Isso tudo aqui é a minha força F, tá bom? Por quê? Foi como eu falei, eu tenho uma força impulsiva de 150 kN no sentido positivo, aumentando a quantidade de movimento final, ao mesmo tempo que eu tenho a força-peso reduzindo essa quantidade de movimento final, tá? Então, o meu lado esquerdo da equação vai ser isso. E o meu lado direito eu vou ter a massa 12.000 V2, que é justamente o que eu quero definir, tá? Essa integral, pessoal, é uma integral bem simples. Então, ela vai ser 150 vezes 10 a terceira t menos 12.000 vezes 9,81 t. Tudo isso variando de 0 a 6 segundos. Né? Ele quer saber essa variação durante o intervalo de 6 segundos. Isso daqui vai ser 12.000 igual a 12.000 V2. Tá bom? Pessoal, substituindo aqui o valor de t por 6, ó, em ambos os casos, essa subtração aí vai dar 193.680, né? Isso vai ser igual a 12.000 V2. E aí a gente vai obter, né, após fazer essa divisão, a gente vai obter que V2 vai ser 16,14 metros por segundo. Então, pessoal, isso é um dos resultados que o problema está pedindo, né? Esse é um dos resultados que o problema está pedindo. Ele está pedindo aí a velocidade. Então, eu tenho o avião partindo do repouso, ele recebe uma força impulsiva de 150 kN durante 6 segundos, e aí, nesse instante de tempo de 6 segundos, ele vai estar a 16,14 metros por segundo. Só que o problema pede também qual vai ser a altura ΔY que ele vai se deslocar, né? Vejam, aí aqui tem uma consideração interessante. Se essa força ela é constante, obviamente a aceleração resultante é constante. Então, se eu tenho ali uma partícula e aplico uma força constante nessa partícula, a aceleração resultante também vai ser uma constante. Se isso é verdade, eu posso falar que a aceleração resultante dessa partícula é igual à variação de velocidade, ou seja, eu posso pegar lá aquelas equações de aceleração para aquelas equações de cinemática para aceleração constante, eu posso escolher essa, ó, V é igual a V0 mais AT, ou seja, a aceleração vai ser V menos V0 sobre T. Então, essa aceleração vai ser a velocidade final, 16,14, menos a velocidade inicial, é zero, ele parte do repouso, sobre 6
que é a variação de tempo, né? Isso vai resultar numa aceleração de 2,69 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora? Se eu tenho uma aceleração, eu defino esse ΔY. Por quê? De novo, eu vou pegar uma equação, né, de cinemática para aceleração constante. Eu vou escrever que y, posição final é igual a posição final, mais V0t, mais meio de AT ao quadrado. Tá? Aí, como ele parte do repouso, V0 é zero, então eu vou passar isso para a esquerda, ó, vai ficar y menos y0, que é igual a um ΔY, igual a 1 meio de AT ao quadrado, ou seja, o ΔY, né, a altura, o deslocamento vertical, vai ser 1 meio vezes a aceleração, 2,69 vezes 6 ao quadrado, que é o tempo. E a gente vai obter um ΔY de 48,42 metros. Tá bom? Então essa daqui é a outra resposta que ele queria, tá? Só lembrando, às vezes os alunos me perguntam aqui, professor, mas e a aceleração aqui? A aceleração aqui, deixa eu colocar com isso mesmo, desculpem, a aceleração aqui, você não tinha falado lá, deixa eu só trocar aqui, que essa aceleração aqui, ela vai ser menos 9,81? Não, aqui essa aceleração de menos 9,81, ela já foi considerada aqui, ó, a hora que eu fiz um impulso da força-peso, tá vendo? Ela aqui, ó, 9,81 menos aqui, ó, já foi considerada aqui a hora que eu fiz o impulso da força-peso, tá bom? Então finalizamos aqui esse primeiro exemplo relacionado a impulso e quantidade de movimento, tá bom? Vamos resolver mais alguns exemplos aí que envolvem algumas coisas diferentes. Então até a próxima videoaula aí.